Todos nós já nos perguntamos o que são os sonhos. Seriam os sonhos processos puramente físicos, puramente humanos, e que poderiam então ser facilmente explicado pela ciência através de pesquisas neurobiológicas, neurocientíficas? Ou seriam os sonhos, sim, contatos com outros seres? Seriam os sonhos, sim, momentos onde a nossa consciência ela se mantém livre do nosso corpo, fazendo então contatos, recebendo então informações, guiamentos? O que vocês pensam sobre isso? E esse é um assunto muito interessante e oportuno para se trazer aqui nesse canal, onde eu procuro sempre linkar a ciência com a espiritualidade, porque independente de nosso credo, independente de nossa origem, independente de qualquer fator humano, todos nós sonhamos e todos nós, em algum momento, melhor dizendo, em diversos momentos de nossa vida, quando nós sonhamos, nós acordamos muitas vezes perturbados, muitas vezes ansiosos e com o sonho que nós tivemos, e daí nós procuramos contar, não é verdade, esse sonho para a pessoa que mora conosco, para a nossa esposa, para o esposo, para os filhos, para os amigos, para a mãe, para o pai. Ou seja, são sonhos que marcam, né, profundamente aí as nossas emoções, o nosso dia a dia e muitas vezes até as nossas ações, não é verdade? Então, seria muito interessante nós tentarmos aqui chegarmos a um denominador sobre o que é realmente os sonhos. Ora, obviamente não seria tão fácil nós concluirmos de uma maneira tão precisa, até porque, inclusive, a espiritualidade, diversas religiões atribuem o sonho não apenas a um determinado cenário, ou seja, sempre que nós estamos sonhando, nós estamos fazendo um determinado contato com um determinado ser, ou estamos em algum lugar, ou estamos fazendo uma projeção de nosso corpo. Então, o que acontece é que os sonhos, eles são uma diversidade de cenários, de acontecimentos, tendo cada um o seu nível de importância. Uns sendo muito mais importante, ao qual nós deveríamos dar essa devida importância, e outros não tão importantes assim, talvez relacionados a experiências, a vivências, ao tipo do dia que nós estamos tendo. Bom, mas vamos lá olhar para essas duas grandes referências que nós temos, a ciência e a espiritualidade, tá bom? De acordo com a ciência, os sonhos, eles são processos relacionados a uma área chamada REM. REM está na sigla em inglês, que é de Rapid Eye Movement, ou seja, movimento rápido dos olhos. Mesmo não percebendo, mesmo a pessoa que está dormindo ao nosso lado, conosco, não percebe, mas os nossos olhos, eles têm movimentos rápidos quando nós estamos sonhando. Isso acelera ainda mais quando o sonho ele é mais intenso. E esse movimento rápido dos olhos, ele está linkado a algumas partes do nosso cérebro que ficam muito ativas quando nós estamos sonhando. Uma dessas áreas é o hipocampo,
o hipocampo, que é uma área destinada à memória, também ao córtex pré-frontal, que é uma área destinada à tomada de decisões, e também a amígdala. A amígdala é uma área destinada às emoções. Então percebe que quando existe um processo de sonho, essas áreas do cérebro, elas estão muito ativas e elas refletem nesses movimentos rápidos dos olhos. Então, o que nós já podemos perceber, isso é fato, a ciência comprova isso, é que há uma atividade cerebral e corpórea, ou melhor, uma resposta corpórea, né? Uma atividade cerebral muito forte, dando uma resposta corpórea através dos nossos olhos muito intensa. Então, nós estamos tendo momentos de memória, né? A parte ligada à memória, que é o hipocampo, está muito ativa. Também a tomada de decisões, muitas decisões dessa que nós estamos tomando no próprio sonho, não é verdade? Quantas vezes em nossos sonhos nós temos que tomar alguma decisão, tomar alguma ação. Então, quem está responsável por essa área nesse momento é o córtex pré-frontal. E também, e muito importante, o que faz com que, inclusive, nós acordemos muitas vezes impactados, influenciados emocionalmente pelo sonho, é justamente essa área da amígdala que é responsável pelas emoções do nosso corpo. Então, nesse contexto, nesse cenário de análise, eu particularmente acho muito interessante a participação e a contribuição da ciência na análise dos sonhos. Então, nós sabemos aí quais partes estão envolvidas do nosso corpo, estão ativas no nosso corpo no momento do sonho. Bom, mas aí a ciência, ela para por aí. Como sempre, a ciência se limitando a questões naturais, a questões físicas, ela para por aí. Bom, se você está tendo tomadas de decisões, se você está tendo emoções, isto é devido a quê? Então, onde que está nesse momento a nossa consciência? Onde está nesse momento a nossa essência espiritual para que essas partes neurológicas, essas partes físicas estejam sendo ativadas? Daí é o momento em que nós partimos para a espiritualidade, para tentar explicar o que está acontecendo ali. Nesse contexto, eu acho que a junção é perfeita entre ciência e espiritualidade. Então, a espiritualidade dando prosseguimento no que a ciência está falando, explicando que essas partes elas estão ativas devido ao fato de que a nossa consciência ela está livre e, portanto, participando de eventos, de processos carregados de emoções, carregados de ações e que estão influenciando o nosso cérebro, porque, obviamente, nós permanecemos vivos, nós permanecemos como humanos. Mas, segundo a luz da espiritualidade, quando nós dormimos e nós estamos em um estado de frequência mais baixa, em um estado de quase meditação, em um estado de repouso, de tranquilidade, isso permite com que a nossa consciência ela possa se libertar. Bom, uma coisa que eu gostaria de trazer aqui para vocês é que
muitos que estão vendo esse vídeo possam ser ligados à área da ciência ou possam ser ligados à área da espiritualidade. Para quem é do campo da espiritualidade, aceita com muito mais tranquilidade essas questões de nós podermos acessar outros locais através da nossa consciência. Já as pessoas mais céticas não veem isso com bons olhos. Porém, essas pessoas precisam entender que, mesmo cientificamente, existe hoje os argumentos, inclusive as provas de que, utilizando para isso a física quântica, a física de energia, a física de partículas, de que o nosso corpo físico, quando nós estamos acordados, ele é local. Então, existe até aquela máxima, de que máxima física, de que, ou melhor, lei física, de que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, porque nós somos local. Porém, a consciência, que é uma área de estudos, inclusive, que intriga muito a ciência, nem Sigmund Freud conseguiu, então, dar uma explicação clara e objetiva sobre o que é a consciência, mas o que se sabe, inclusive utilizando a física quântica, é que essa nossa consciência, ela não é local. Isso significando que o nosso corpo pode estar fixo em um determinado local, por exemplo, na nossa cama, mas a nossa consciência, ela pode estar em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer tempo. Isto é a condição da não localidade, explicado inclusive pela física quântica. Então, ainda à luz da espiritualidade, os sonhos, eles podem, vejam bem, eles podem ser sim um guiamento, podem ser sim uma conversa mostrando, te mostrando qual tomada de decisão, lembra-se lá do córtex pré-frontal? Qual tomada de decisão que você poderia ter numa tarefa do seu dia, amanhã, depois, enfim. Alguma escolha, alguma tomada de decisão que você esteja muito indeciso na sua vida e você precisa tomar através dos sonhos. Você pode ter essa resposta. Por isso, então, que essa área do córtex pré-frontal, ela fica muito ativa, Ela pode ser, sim, uma profecia, tá? Ou seja, não apenas um acontecimento para você no futuro, mas um acontecimento em termos mais coletivos. E nós temos exemplos disso, sim, bastante, ainda mais na Bíblia. Existem outros livros proféticos, outros livros sagrados, mas na Bíblia, que é o mais conhecido, mais lido em todo mundo, quem nunca ouviu falar da história de José do Egito, não é verdade? Onde o faraó, ele teve um sonho que o intrigou muito, o intrigou bastante. Agora vocês veem o faraó, um líder do Egito, que era a maior nação naquela época, se intrigando com o sonho. Então, para vocês verem a importância, sim, dos sonhos nas nossas vidas. E claro que vocês sabem muito bem disso. Então, o faraó do Egito, ele teve 2 sonhos, onde em um desses sonhos existiam 7 vacas gordas, fortes, e 7 vacas magras, mirradas, Essas vacas saíram do Nilo com as 7 vacas gordas na frente e as 7 vacas magras logo em seguida. Depois, as 7 vacas magras devoraram as 7 vacas gordas. Faraó, então, teve um segundo sonho. Nesse segundo sonho, haviam 7 espigas de milho, onde haviam 7 espigas bonitas,
fortes, volumosas, e havia outras 7 espigas secas pelo vento, mirradas, né, totalmente secas. E num determinado momento, essas 7 espigas secas pelo vento devoraram as espigas mais fortes. Faraó, então, como eu disse, ficou intrigado com esse sonho e ele já tinha ouvido falar que José ele era o interpretador de sonhos. Ora, ele resolveu, então, chamar José até a sua corte, né, e perguntar a José o que eram esses sonhos. Onde José, de imediato, interpretou os sonhos para Faraó do Egito, dizendo para ele que o Egito teria 7 anos de fartura e que esses 7 anos de fartura seriam seguidos por 7 anos de miséria, 7 anos de fome. Faraó, acreditando então em José, ficou com medo, né? E perguntou a José o que ele teria que fazer. Então José explicou para ele que ele teria que se preparar para esse momento de muita fome, esse momento de miséria, né? Então guardando suprimentos, enfim, ele teria 7 anos para se preparar. Qual foi o resultado disso? Depois, quando chegou esses 7 anos que seria os 7 anos de fome, de miséria, o Egito estava preparado para enfrentar aquele momento, aqueles 7 anos, e não foi nada ruim para o Egito. Conclusão, Faraó do Egito instalou José como governador do Egito. Então José passou a ser uma pessoa de importância no Egito. Bom, vocês acreditam nisso ou não? Né? Uma coisa a gente pode admitir como sendo lógico, racional e certo nessa questão, que em todas as nossas vidas nós passamos por momentos bons, momentos prósperos, e depois nós passamos por momentos não tão bons assim, não tão prósperos assim. Porém, o erro é quando nós estamos passando por esses momentos mais prósperos e nós não nos preparamos para momentos menos prósperos que poderão vir. Então, sem dúvida, isso foi um ensinamento bíblico, né? E um ensinamento através do quê? De um sonho que Faraó teve. Então, o que nós podemos tirar de conclusão desse vídeo é que nós devemos, sim, darmos importância aos nossos sonhos, tendo então e aceitando então os nossos sonhos como sendo partes do nosso processo de vida. Então, não somente quando nós estamos acordados, mas também quando nós estamos dormindo, nós devemos aproveitar esse momento, tirar proveito do que está acontecendo ali, porque muitas das vezes nós seremos sim guiados e nós teremos respostas para as questões que nós estávamos buscando enquanto estávamos acordados. Porém, a pessoa que não dá importância a isso e tem os sonhos somente como algo natural ou um acúmulo de memórias que nós tivemos durante os momentos de acordado, pode estar perdendo uma oportunidade de conexão e de aplicação nas nossas vidas de algo melhor. Então, nos mantenhamos mais conectados com essa espiritualidade, com essa energia, sabendo que a nossa consciência, ela não precisa estar totalmente presa a essa nossa realidade física.
Nós somos físicos, nós temos físicos no sentido de sermos carne, de sermos osso, não é verdade? Nós devemos respeitar isso, mas devemos também aceitar que nós temos uma consciência e que essa consciência, ela pode, então, estar em todos os lugares ao mesmo tempo e pode, muito mais, resolver muitos problemas das nossas vidas físicas. Então, era isso que eu gostaria de trazer hoje aqui nesse vídeo. Espero ter contribuído para vocês com essa questão tão importante e fundamental das nossas vidas, que é o sonhar. E lembrando que nós podemos sonhar também acordados. Podemos e devemos, não é verdade? Sonharmos acordados também. Não espere apenas dormir para poder sonhar. E, como eu sempre digo, deixa aqui nos comentários o que você gostaria de saber e que possa ser explicado pela ciência e pela religião, pela espiritualidade. Se inscreva aqui no canal para que você possa, então, receber mais conteúdos como esse, para que esse conteúdo possa chegar para outras pessoas, ativando então o sininho da notificação e deixando o seu like aqui, porque é muito importante para esse momento que nós estamos aqui gratuitamente e abertamente passando essas informações para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.